aqui nós estamos com o irmão Cristiano. Vamos ao microfone. Pode sentar, querido. Nós estamos aqui com o irmão Cristiano. O irmão Cristiano é mais um dos nossos ministros, um dos filhos aqui, né? Que a gente está caminhando quanto tempo junto já? Já está aproximadamente 2 anos. 2 anos também. Você entrou antes ou depois Depois do pastor Depois Rogério. do pastor Rogério, né? Há uns 2 anos. O irmão Cristiano, a gente está caminhando já aí há 2 anos, está fazendo treinamento, né? Está participando dos treinamentos. Vale a pena os treinamentos? Muito. Muito. O irmão Cristiano foi uma das pessoas que participou também do momento daquele projeto da live do batismo. E na live do batismo nós tivemos, separamos aí, teve muita gente que foi batizada na hora da live, só que teve muita gente que não foi batizada na hora da live, então nós pegamos as pessoas, preparamos uma equipe para que eles ligassem para as pessoas para batizar, para que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo por telefone. Participou disso? Sim, participei. Quantas pessoas você atendeu? Quantas pessoas foram batizadas na tua ligação? Porque você ligou? Tem mais ou menos umas 20 pessoas em uma semana. Em uma semana, 20 pessoas em uma semana. Isso ele trabalha. Você trabalha quantas horas por dia? Em torno de umas 8, 9 horas. 9 horas de trabalho, né? Ele é salgadeiro? Isso. Salgadeiro. Salgadeiro. Faz salgadinho. É coisa de Deus, hein? Né? Ele é salgadeiro, trabalha, então ele trabalhava o dia todo, e aí no horário vago, à noite, ele ia lá e ligava para o pessoal. E aí eu só via chegando os testemunhos lá no grupo. Ó, irmão, o Cristiano ligou e ministrou e tal, fui batizado. E qual foi a pessoa mais longe que você ministrou? Foi o irmão Narciso da África do Sul. Da África do Sul. Narciso, o nome dele? Isso, o irmão Narciso. Narciso, da África do Sul. Um abraço para o irmão Narciso da África do Sul. Grande abraço para você. Ele falou que estaria na nossa live, ia juntar toda a igreja para assistir a live. Tá? Então, um abraço para você. Olha, eu honro a sua vida. Em breve, eu acredito que vamos estar juntos, que a gente vai aí na África. Né? Então, você ministrou ele. E ele mandou o testemunho, a gente passou. Está no meu Instagram o testemunho dele, falando que ele sentiu tudo, o poder de Deus vindo sobre a vida dele. Olha só, o Cristiano aqui em São Paulo, o irmão Narciso na África do Sul, do outro lado do oceano, e o Espírito Santo pegou o irmão lá. Pegou ele. Se há 4 anos atrás, 3 anos atrás, antes de você conhecer o apóstolo, se alguém falasse para você assim, ó, liga para essa pessoa aqui que você vai ministrar o batismo no Espírito Santo nela. Jamais, sem condições nenhuma. Você acredita? Não sabia nem por onde começar e não tinha fé suficiente para isso. Você ia acreditar pelo menos que isso ia acontecer? Jamais. Não, de jeito nenhum. Não. Mas agora, porque gente, a gente faz o treinamento e a gente ensina como é que a pessoa faz isso, como é que acontece. Porque não é como a igreja religiosa ensina, que é você dando glória, 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 aleluia, 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 você subindo um monte, fazendo jejum, fazendo não sei o quê. Não é assim. Então eles aprenderam como é que faz, e Jesus ensinou os apóstolos ensinaram os outros, e eles iam fazendo isso. Então eles aprenderam como é que faz, e eles vão lá e ministram à distância, por telefone, por vídeo chamada, e acontece. Desses todos que você ministrou, qual foi a pessoa que você ministrou que teve mais impactante, a experiência mais impactante? Essa é a pergunta mais difícil, porque realmente a gente viveu o sobrenatural. A gente aprendeu passo a passo tudo aquilo que o apóstolo nos ensinou. A gente não inventou uma oração, a gente praticou e colocamos em prática. Ele falou, faz isso, faz isso, faz isso. Em qualquer lugar do mundo, esta é o tipo de oração, é o conceito. E eu coloquei em prática aquilo que eu aprendi na sala de mentoria, como ministrar o batismo com o Espírito Santo. E eu não tive medo nenhum. Por quê? Porque eu tinha aprendido como eu fazia. Executei os princípios, tudo aquilo que eu aprendi, e nós podemos ver o sobrenatural. Pessoas com 20 anos buscando batismo com o Espírito Santo, e através de uma ligação, não foi nem chamada de vídeo. E quanto tempo foi essa ligação que você fez com a pessoa? De oração não durou 2 minutos. Ó,
20 anos de ministério. Em 2 minutos de oração. Já começou a falar em línguas. E o restante dos minutos foram só falando em línguas. 2 minutos de oração pode destravar a língua e o resto dos minutos foi só falando em línguas. Outro dia eu respondi, me perguntaram, né? Acho que foi no primeiro dia. Não lembro. Mas já me fizeram essa pergunta, sim. Qual a forma certa? Qual é a forma certa para orar? Não, foi no culto que eu fui lá da Bispa Bruna, que eu falei sobre isso, né? Qual é a forma certa para a gente orar por uma pessoa, para ela receber, né? O pessoal acha que vai ficar lá 3 horas, recebe. É mais legal fazer assim, mas não é assim. E não precisa 3 horas de oração. É a oração da forma certa. É fazer da forma correta. Teve pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo com 30 segundos. Em 30 segundos. A oração de cura e milagres que eu ensino para os ministros é 30 segundos só. Se passar de 5 minutos, a gente já para a oração e a gente começa a ter uma conversa para saber o que está acontecendo. Exatamente, para ver o que está travando a pessoa. Às vezes é a falta de conhecimento, ensinamento errado, né? Que a gente já respondeu essas perguntas, né? Não é verdade? Sim. Mas olha só, o irmão Cristiano, ele está também na sala de mentoria desde quando começou, né? E tem aprendido muitas coisas aí, tem feito, já está pregando, está ministrando nos lugares aí. O ensinamento está fazendo diferença na sua vida? Mudou da água para o vinho. Glória a Deus. As pessoas que me vê antes e me vê hoje, eles me veem irreconhecível. Até mesmo as crianças, quando me vê na rua, falam para mim assim: você está muito bonito. Olha. Porque eles estão vendo a unção, o revestimento, o poder de Deus. Muito bem. Se recomenda assim, porque eu falar, né, de algo que a gente está fazendo, do curso que a gente está fazendo é uma coisa, mas outra pessoa que está, são pessoas que estão tendo a vida transformada, que estão tendo mudança, né? Você recomendaria isso para o pessoal que quer destravar a vida no ministério? 100% sim. Não só recomendaria, como indicaria. Porque uma pessoa que se movimenta sem conhecimento gera confusão e atrapalha tudo. Então, mais do que ter, é saber usar. É verdade. A gente estava conversando, acho que ontem, e ele me falou algo do seguinte, que no início, desde criança, ele ouvia muita voz do inimigo, né? E perturbava muito a mente dele, a ponto de colocar pensamento para ele se suicidar, né? E aí ele só veio entender e resistir e vencer esse tipo de batalha que ele estava passando na mente depois que ele passou pelo treinamento da mentoria. Fala um pouquinho. Eu procurei libertação em vários lugares. Procurei ajuda, liguei para pastores. Eu até mesmo vim para São Paulo, procurei alguns homens que ministram libertação para explicar o meu caso para eles. E eles não puderam resolver ou não me ensinaram. Uns me desprezaram. Eu pensei em suicidar. Eu falei para Deus: Senhor, me liberta, porque eu não estou liberto, eu estou precisando ser liberto. Eu via vultos, eu via voz, meus ouvidos se irritavam muito, eu ficava muito estressado. E por eu não conseguir se livrar daquilo, minha única opção foi ir sentido a uma hidrelétrica na época que eu trabalhava, e eu queria pular ali para me suicidar e tirar minha vida, para acabar com aquilo. Porque eu achei que realmente eu estava endemoniado. Eu achei realmente que eu precisava de libertação. E através dos ensinamentos do apóstolo eu aprendi que isso era uma dádiva, um presente, uma graça que o Senhor tinha me dado, uma habilidade. Porque ouvir demônios e ver demônios não é como que eu posso dizer que eu estou endemoniado, que eu estou em pecado, mas sim uma autoridade, algo que Deus nos deu para nós se defendermos, se protegermos e ser uma bênção para outras vidas. Muito bem. Hoje, os ensinamentos que o meu paizão passou para mim, hoje o que
sofro o mesmo ataque, as mesmas opressões, porém eu não sinto nada. Glória a Deus. Continua, passa tudo, ouve, os demônios ficam, porque assim, a gente tem que entender que é a questão dos sentidos que abrem. Uma vez que, por exemplo, aqui eu ouço, tu tá ouvindo minha voz? Vamos lá, se eu disser para você, a partir de agora eu quero que você só ouça a minha voz, mas se alguém começar a falar aqui, tu ouve a minha voz e ouve a voz deles. Quando teus sentidos espirituais estão abertos no plano espiritual, tu ouve voz do demônio, mas você ouve voz de anjo também. Você ouve dos demônios. Mas o fato do demônio estar falando lá, não quer dizer que ele está atacando você muitas das vezes. Só que tem muita gente que não sabe lidar com isso e vai no médico, e o médico dá remédio e vai diagnosticar ele como esquizofrenia, como louco. Tem muita gente que não sabe lidar e é simplesmente os sentidos proféticos destravados. Então são coisas que a gente precisa aprender. Tá cheio de gente nas igrejas que não sabe lidar com isso. E na escola de profetas é exatamente para isso. Nós vamos aprender a lidar com isso. Tem muita gente, apóstolo, que ouve demônios, vê anjos, mas não sabe se mover, não sabe o que está acontecendo, não entende nada. Por quê? Porque não tem alguém que ensina. Exatamente. E na escola de profetas você vai trabalhar primeiro com o conhecimento e depois vem o espiritual. Quer ver uma coisa? Pra gente encerrar aqui. Esses dias caiu um meteoro em São Paulo. Não, em São Paulo não, no Brasil, lá no sul do país. Caiu um meteoro. Naquele dia que o meteoro caiu, eu tava aqui, a gente tava arrumando as coisas aqui, tava o pastor Rogério, minha esposa, a gente tava aqui, eu tava conversando com eles como eu tô conversando contigo. De repente, me deu uma tontura assim, eu falei, meu Deus, uma tontura, o que houve? Aí eu fiquei assim, naquela hora eu já mudei o semblante, eu fiquei mais quieto. Minha esposa perguntando, o que você tem? O que você tem? Eu falei, não tem nada. Mudou a atmosfera. Aí dentro do carro, voltando para casa, eu falei para eles, tá acontecendo alguma coisa na atmosfera e eu ainda não sei o que é. Porque eu percebi a mudança da atmosfera. A atmosfera. Quando foi no outro dia, na hora que eu abri as notícias para ler, estava falando, caiu um meteoro no sul do país. Aí eu falei, gente, aí eu fui falar com o pessoal da equipe sobre isso. Aí a Edilene, inclusive, falou assim, então é por isso que eu estava atacada ontem, né? E aí, na verdade, ainda ficou perpetuou ainda por mais uns dias. E eu falei, fica tranquilo, daqui a 3 dias passa. Hoje que está começando a dar uma aliviada, não é verdade? Está começando a dar uma aliviada no clima, porque foi exatamente. Só que tem gente que não sabe lidar com essas mudanças atmosféricas. E tudo isso a gente fala sobre isso nos nossos cursos. Querido Cristiano, uma grande honra estar com você. Obrigado por dividir esse momento com a gente.